Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por estarmos aqui mais um dia. Aleluia. É porque o Senhor nos sustenta. Amém? Amém. Se fôssemos depender de nós mesmos para estar aqui esses 12 dias, será que seria possível? Difícil, né? Mas glória a Deus, nós estamos aqui porque temos um Deus que nos sustenta. Eu convido os irmãos para ficarem de pé, abrir a Bíblia no livro de Neemias, novidade, né? Neemias, capítulo 9, a gente vai ler do 2 ao 5, verso 2 ao 5. Irmãos, hoje eu estava pensando em casa, nós vamos sair daqui afiados nesse livro, não vamos? Glória a Deus! Depois lá fora, qualquer um que perguntar sobre o livro de Neemias, a gente vai estar sabendo, não vai? Glória a Deus! Todos acharam? Amém? Neemias 9, verso 2, diz assim: E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas suas iniquidades de seus pais. E levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão. E adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Assabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Glória a Deus. Todas assentada no glória a Deus. Na casa do Senhor nós temos liberdade para o tempo todo dizer glória a Deus, aleluia, amém? Irmãos, nós já ouvimos 5 pregações, né? No domingo foram 2, hoje é o 5º dia, a 6ª palavra sobre Neemias. E muito já foi falado aqui, mas muito ainda tem para ser falado, porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. É incrível, se a gente pega um texto para ler, se você pegar um texto para ler e falar, eu vou ler esse livro todos os dias, durante 30 dias, todos os dias o Senhor vai falar com você, porque a palavra do Senhor, ela se renova. E hoje, no 5º dia da campanha, qual que é o tema? Eu não vou contar que está ali não, hein? Perto da minha foto, bem ali no alto. Qual que é o tema de hoje? Filhos da Luz. Esse foi o tema proposto para esse dia. Quem são os filhos da luz? Vocês já pararam para pensar? Quem são os filhos da luz? É interessante porque eu não preciso de responder quem são os filhos da luz. A palavra do Senhor responde. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. 1 Tessalonicenses 5, 5. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Quem são os filhos da luz? Amém. Quem são os filhos da luz? Amém.
A palavra do Senhor diz que nós, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que anda na luz do Senhor, é filho da luz. Ou seja, filhos da luz. É a igreja. É a igreja do Senhor que está aqui nessa terra. Como o Senhor nos fala, que nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. E enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui, enquanto Jesus não voltar, enquanto o Espírito Santo de Deus habitar em nós, nós somos o quê? Filhos da luz. E os filhos da luz, ele reflete o quê? A sua beleza? A sua roupa bonita? Reflete a pessoa que está tentando não repetir roupa esses 12 dias, mas está difícil? Tem alguém aqui assim? Não é só eu não, vi as mãozinhas levantando aí. Tentando não repetir a roupa nesses 12 dias. É isso que eu e você reflete? Não. Nós refletimos a graça de Deus. Nós refletimos a misericórdia de Deus. Nós refletimos a bondade de Deus. Nós refletimos a verdade de Deus. É isso que nós refletimos. Quando eu estava ali sentada orando, eu estou assim, Deus, não deixe que as pessoas lembrem de mim pelo meu corte fashion que eu fiz, que muitos me elogiaram. Não deixe que as pessoas lembrem e pensem em mim pelas roupas que eu visto, pelo sapato que eu calço. Mas permita que as pessoas lembrem de mim pela serva do Senhor, pela mulher que honra, que glorifica, que adora, porque é isso que vale a pena. É isso que vale a pena nós como filhos, filhos da luz, filhos do Deus vivo. E muito já foi falado aqui no livro de Neemias sobre os muros que estavam destruídos, sobre as portas que estavam queimadas, sobre a cidade que estava desolada, envergonhada. Muito já foi falado aqui. E trazendo isso para a nossa vida hoje, eu me pergunto e eu pergunto para a igreja: qual porta da nossa vida que está queimada? Porque Neemias, ele deixou muito claro que nenhuma brecha, ele não deixou aberta nenhuma brecha. E eu paro para pensar, hoje nós fizemos o jejum, no final do culto será encerrado, da internet. Será que uma internet hoje pode ser uma brecha que está aberta na nossa vida? Será que o excesso de trabalho para conquistar, para ter coisas nessa terra, onde o ferrugem corrói, onde a traça leva tudo, será que pode ser uma brecha na minha vida, na sua vida? Essa palavra de Neemias, eu li esse livro, eu já tinha lido outras vezes, mas como eu disse no início, a palavra do Senhor, ela vai se renovando. E eu li novamente e foi como se eu tivesse lido a primeira vez. Da quantidade de ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz. E no primeiro dia eu recebi vários ensinamentos, e no segundo dia eu recebi vários ensinamentos, e eu tenho certeza que até o dia 12 eu vou receber vários ensinamentos. Mas o que fazemos com esses ensinamentos? O que fazemos com tudo isso que estamos recebendo aqui? Porque quando a gente olha para Neemias no capítulo 1, o Neemias, ele teve uma notícia.
Ele não foi lá inicialmente, não viu. A primeira coisa foi uma notícia que ele recebeu de uma cidade que estava destruída. Ele chorou, ele lamentou. Alguém aqui chora? Irmãos, eu choro demais. Ele chorou, ele lamentou. Só que às vezes nós recebemos uma notícia que dá aquele aperto no peito. A gente chora, a gente lamenta, às vezes a gente questiona com Deus. Mas aí depois a gente deita, dorme e no outro dia passou. Acabou, ficou no esquecimento. E Neemias nos ensina o contrário. Ele chora, ele lamenta, mas depois ele dobra o seu joelho no chão, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai buscar uma resposta de Deus, porque ele não aceita aquela situação. Quantas situações nós temos vivido na nossa vida, que no início a gente entrou em guerra, a gente entrou em oração, a gente entrou em jejum, mas os dias foram passando e nada aconteceu, e a gente deixou para lá. Quantas batalhas nós deixamos nessa caminhada? É uma caminhada de uma vida, igreja. Não é uma caminhada de um dia, umas semanas, um mês. Hoje eu vou dar um spoiler aqui para a igreja. Hoje é segunda-feira. Quarta-feira eu faço aniversário. Glória a Deus. 42 horas batendo na porta. Assim, eu só estou falando, tá? Eu não ligo para presente, essas coisas não. É só para os irmãos saberem mesmo, viu? Então, são 42 anos de bagagem, de guerras travadas, de muitas vencidas, de muitas perdidas, só que de muitas esquecidas. Ficou aquele sonho, aquele desejo ou aquela necessidade. Passou. E ontem eu estava aqui, eu vou abrir um parênteses nessa palavra, que faz parte, lá no final vocês vão entender. O Senhor, quando Ele levanta algo na nossa vida, Ele tem um propósito, amém? Amém. O Senhor não faz nada por fazer. O Senhor, Ele não faz nada por acaso. O Senhor, Ele não levantou essa campanha de 12 dias em vão, não, igreja. Isso daqui tem um grande propósito. Amém. Talvez o propósito é tão grande que nós não conseguimos mensurar. Nós não temos ideia, não sabemos a dimensão que é o propósito de estar aqui nesses 12 dias. E ontem eu estava aqui na igreja, passando muito mal, com cara de paisagem, mas eu estava passando muito mal. Eu estava com a minha cabeça doendo, que ela estava se latejando, parecia que ela crescia e diminuía, de tanto que estava doendo. Mas teve um propósito essa dor de cabeça, só depois que eu entendi por que eu senti tanta dor de cabeça ontem. O Senhor me trouxe à memória um evento que aconteceu na minha vida há um pouco mais de 3 anos. Eu gosto de me desafiar. Alguém aqui já se desafiou? Eu gosto de me desafiar. De vez em quando é bom. Sabe? Eu gosto de vez em quando me testar. E eu, como uma pessoa que está ali atrás de Lilás, ama café. E ontem foi o jejum do café. Você tomou café, Marília, ontem? Fez o jejum bonitinho, né? Ainda estou no jejum. Tá vendo? A Marília, outros aqui, amam café. Gente, eu vou falar com vocês. Eu sou apaixonada por café. É um trem de mineiro assim, maravilhoso. Sou apaixonada. E cerca de um pouquinho mais de 3 anos, eu falei que eu ia me desafiar.
ia fazer 7 dias de jejum de café. E comecei, orei e comecei. Fiz um propósito e comecei a fazer o jejum. Quando deu na metade do primeiro dia, eu comecei a passar mal. Mas não é um malzinho não, igreja, é um mal de verdade, é muito mal. E quando foi no segundo dia, eu já estava totalmente lerda de tanto tomar remédio. Eu não tomava café, mas dizem que a gente toma uma dipirona de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Eu estava tomando de 4 em 4 horas. Eu estava ficando dopada. No terceiro dia, eu só na dipirona, no remédio e nada, só piorava. Eu falei, eu vou parar no hospital, não vou dar conta. O que eu fiz? Eu orei, entreguei o jejum, encerrei, tomei o café e resolveu tudo. Acabou, melhorou a dor, foi-se embora. Mas eu me desafio. Aí isso foi no início do ano. Aí passou uns 6 meses, eu fui lá teimosa, dobrei os meus joelhos no chão e falei, vou jejuar de café. Eu tenho que vencer. Não é possível que o café vai me dominar desse jeito. E fui eu de novo fazer um jejum de 7 dias de café. Antes do quarto, quase estava eu lá na Unimed, tomando remédio na veia de tanta dor que eu sentia por causa do bendito café. Só que eu disse aqui no início que Deus tem um propósito em tudo, não tem? Deus tem um propósito em todas as coisas. E esses 2 testes não foram em vão, porque nada que o Senhor faz é em vão. Passou-se 2 meses, começou a vir aquela voz. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Quem já ouviu? Foi bem fraco. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo de Deus? Aí veio a voz do Espírito Santo de Deus no meu coração, aquela voz linda, mansa. Você vai fazer café, fazer jejum de café. Eu, Não, nunca mais eu faço jejum de café. Igreja, quem já teve essa experiência de quando o Senhor te pede para fazer algo, o Senhor não te deixa quieto, não. Ele vai falando, Ele vai falando, e Ele vai falando, Ele não te deixa quieto, não. E assim foi o mês de novembro todinho daquele ano. O Senhor falando todos os dias, você vai jejuar café. E eu debatendo, não faço. Não faço, eu já tentei fazer 2 vezes esse ano, passei mal, quase fui hospitalizada, quebrei o meu jejum na metade, não faço. E assim, uma pessoa como eu, que eu não me acho tão normal assim, graças a Deus, estava aquela luta interna. Você vai fazer café? E eu falava, não vou. E me justificava dos motivos plausíveis. Tinha razão ou não tinha o meu motivo de falar não? Total razão. E assim o mês de novembro passou e aquela luta. Chegou dezembro, lá para o dia 15, mais ou menos de dezembro, eu ousei falar com o Senhor assim, Deus, como assim jejum de café? O que o Senhor quer? Quanto tempo? Igreja, se eu não tivesse sentada eu tinha caído. Porque o Espírito Santo de Deus falou comigo, você vai fazer 1 ano de jejum de café. Eita glória! Meu Deus do céu! Eu não aguentei, eu falei, não faço. O Senhor é doido? Ó, de jeito nenhum, não vou fazer 1 ano. Não consigo fazer 7 dias, não faço 1 ano de jejum de café. E assim eu fiquei nessa guerra interna. Para resumir, quando chegou na virada do ano, no 31 de dezembro, eu naquela aflição, com cara de paisagem para todo mundo, mas aquela aflição, aquela guerra dentro de mim, aquela luta. Eu lembro que nessa data, no dia 31 de dezembro, a pastora Joelma pregou aqui, e eu prestando atenção, e ela falou sobre propósito, ela falou sobre voto, e foi falando e discorreu uma mensagem, e aquele trem foi entrando no meu coração, e Deus, socorro, eu não quero fazer esse propósito, eu não dou conta, eu não consigo, e ouvindo a mensagem dela, mas vindo aqueles flashes na minha mente. Quando a gente ajoelhou para orar ali, já quase meia-noite, eu falei com o Senhor, Deus, eu vou confiar no Senhor,
eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Mas se esse jejum vier da parte do Senhor, eu vou fazer 1 ano de jejum de café, mas com uma condição: eu não quero sentir um fiasco de dor de cabeça. Porque eu não aceito trocar o café por dipirona, por remédio, por nada disso. Eu faço jejum, mas sem dor. Irmãos, eu saí daqui no dia 1º, na madrugada, fui para minha casa e não tomei café. E no dia 2, eu não tomei café. E no dia 100, eu não tomei café. E eu fui tomar depois que passou 365 dias. No primeiro dia do outro ano, eu tomei café sem ter uma dor de cabeça. Sem ter uma dor de cabeça. 1 ano sem café. Aí eu falo, é Deus ou não é? Deus já tinha me dado 2 vezes, me mostrado que eu só ia fazer na dependência dele. Só, irmãos, que eu disse, por que contar esse testemunho? Porque no início eu falei que o Senhor, Ele não levantou essa campanha em vão. Essa campanha, o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Mas para isso nós precisamos crer e depender totalmente dEle. Não vir aqui por vir. Eu já comecei, agora eu vou terminar. Não, o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Grandes coisas, não são pequenas não. Mas para isso, há uma necessidade da igreja se posicionar e reconstruir os muros que estão caídos. Reconstruir os muros espirituais que foram destruídos. Sabe aquele muro da pessoa, do irmão que levantava às 3 da madrugada para orar? Do irmão que lia a palavra todos os dias, era o seu principal alimento. Sabe o que o Senhor falou no meu coração ontem, quando eu peguei nessa Bíblia e estava meditando na palavra dele? Que hoje a Bíblia tem sido um mero acessório em nossas mãos. Um acessório, como a gente pega uma bolsa para ir para o culto, o irmão pega a sua carteira. Isso daqui tem sido um acessório para a gente vir para a igreja e voltar. Mas não tem sido o alimento diário de muitos. E eu vou finalizar esse testemunho do café, que eu digo para a igreja com toda a verdade do meu coração. Esse ano que eu fiquei de jejum de café, eu tive experiências com Deus que eu não tive nos últimos 10 anos de vida. O Senhor, Ele não me colocou para fazer um jejum em vão, para mostrar, não. É porque Ele tinha um propósito. Esse ano que eu fiquei de jejum de café foi o ano que eu mais ouvi a voz de Deus. Se juntasse a minha vida toda, eu não ouvi tanto quanto eu vi durante esse ano a qual eu estava jejuando. Esse ano que eu fiz jejum de café foi um ano que Satanás se levantou contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, de uma forma tão grande, que se o Senhor não tivesse me levantado em oração, porque o jejum veio, mas ele não veio sozinho não. Ele veio com as madrugadas de oração. Ele veio com o estudo, com a leitura da palavra. E foi um ano que em outra oportunidade, eu vou contar para os irmãos, que eu vivi uma experiência tão grande que eu nunca tinha passado. Eu já vi alguns irmãos aqui, a gente tem amizade, vários aqui já contaram de alguém que fez uma macumba na porta de casa e teve que ir lá, né, tia Cleide, Célio, está tendo aí que repreender uma macumba ali. E eu nunca tinha tido esse tipo de experiência. Mas nesse ano que eu jejuei, que eu orei, que o Senhor me levantou para guerrear dentro da minha casa, foi o ano que Satanás, através de uma pessoa, ele fez um trabalho. Não foi para separar no meu casamento, não foi contra os meus filhos, não. Ele veio com tudo.
Eu falo que ele se levantou com um exército, porque ele veio e fez um trabalho para tirar a minha vida. E quem convive comigo, quem é mais próximo de mim, sabe desse testemunho. Ele se levantou para tirar a minha vida. A minha vida. E foi por muito pouco que em setembro de 2022 eu teria ido. Eu cheguei assim, ó, com um pezinho lá bem pertinho. Mas eu estou aqui, igreja. Glória a Deus, eu estou aqui. Então, o Senhor, Ele colocou no coração de irmãos aqui nessa igreja para fazer essa campanha. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Irmãos, esse tema ele é muito forte. Esse tema ele é muito profundo, a reconstrução. Leia Neemias 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando terminar essa campanha, continua lendo e meditando nesse livro de Neemias. Porque tem muitas brechas que precisam ser fechadas. Tem muros espirituais nas nossas vidas que precisam ser reconstruídos. Muros de oração, muros de jejum, muros de meditação na palavra do Senhor, de consagração. Eu também tenho no meu papel meus pedidos para minha vida financeira, para minha vida material. Muitos aqui têm pedidos para a saúde. Mas se nós não estivermos com a nossa estrutura firmada no Senhor, tudo isso seria em vão. Tudo isso, casa, carro, roupa, trabalho, profissão, faculdade, tudo isso, se o nosso principal motivo de viver não for Cristo, tudo isso seria em vão. Então o Senhor trouxe essa palavra hoje no meu coração, e para não ficar nenhuma brecha para os irmãos entenderem, eu não tinha programado de contar esse testemunho. Ele nem está aqui na minha folha de pregação. Mas ontem, quando eu disse que eu passei muito mal aqui na igreja, por causa do bendito café, eu fui chegando em casa à noite, quase 10 horas da noite, tomando meu café antes de dormir. O Senhor me trouxe essa dor. O Senhor me trouxe tudo isso ontem. Foi para me trazer a memória do que Ele fez lá atrás. Foi para Ele trazer a memória e falar com a igreja que isso daqui que nós estamos fazendo não é mais uma campanha. Não é só mais uma campanha. O Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Mas para isso, há muros que precisam ser erguidos. Para isso, há portas queimadas que precisam ser restauradas, renovadas, reestruturadas. Nada disso daqui é por um acaso. Como eu disse, Neemias, no capítulo 1, ele ouviu uma notícia, ele poderia ter se compadecido ali naquele momento, e no outro dia a vida que segue, porque pelo que está na palavra, ele estava com a vida muito boa. Muito boa. Mas não. Então a pergunta é, todas essas palavras que nós estamos ouvindo aqui, e eu creio que muitos de vocês estão lendo também em casa, e depois, vai fazer o que com tudo isso? Porque aqui, ó, na mensagem principal de hoje, no capítulo 9, o povo se reuniu. No verso 4, o povo se reuniu, colocou-se de pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Ontem eu acho que foi a pastora Joelma que falou que igreja, grita. Se estiver te sufocando, se estiver te prendendo, grita glória a Deus. Se você quiser falar glória a Deus, baixinho, amém.
Mas se estiver entalado, se estiver preso, dá um grito, igual a gente viu ontem o pastor Richard fazendo, e põe para fora. E põe para fora. Teve um dia, tem um monte famoso, muito conhecido lá perto de casa, lá em Neves, no Paraíso das Piabas. Um dia eu fui lá no monte só para dar um grito. Sério, eu falei, eu preciso, eu estou sufocada. Tem um trem aqui que está me prendendo, está me encurvando, está me diminuindo, eu preciso. Eu fui lá só para dar um grito e sair de lá leve. Tem hora, igreja, que nós precisamos clamar em alta voz. Falar como aquele um dia falou com Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, encher o pulmão com tudo e dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Porque o Senhor, Ele está esperando um coração quebrantado da sua igreja. Um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que diz, não é que Deus, eu estou lendo a sua palavra todo dia, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, você deve fazer tudo isso. Mas chegar diante de Deus e falar: Pai, eu sou pecador, eu sou miserável, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou totalmente dependente do Senhor. Totalmente dependente do Senhor. Então eu gostaria nesse momento que a igreja se colocasse de pé. Que a igreja se colocasse de pé. Erguesse as suas mãos aos céus. E ore ao Senhor, porque o Senhor, Ele não vai virar as costas. Ele não vai encolher as suas mãos. Ele não vai calar a sua boca diante de um filho, diante de uma filha. Filho da luz. É você, igreja. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz porque nós fomos comprados por um alto preço. Por um alto preço. Nós recebemos de graça, mas isso não foi de graça, não. Teve um alto preço. A moeda, ela tem um valor de sangue. Não é real, não é ouro, não é dólar, não. Você foi comprado, foi pelo sangue de Jesus. Foi pelo sangue de Jesus. Não tem como mensurar, não tem como fazer uma cotação do sangue de Jesus. Não tem como. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa igreja. Então ore aí do seu lugar. Ore do seu lugar, porque essa campanha, ela não é brincadeira. Ore do seu lugar. Ouviram o grito? Ouviram? Esse grito vai vencer ou é a igreja que vai vencer? Glória a Deus! Aleluia! Santo e exaltado é o seu nome. Santo e exaltado é o seu nome. Fala aí, igreja, santo e exaltado, ore. Não precisa de ficar olhando disperso aqui para frente. Esquece quem está do seu lado ou do outro lado ou na sua frente. Mas lembra que o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele está aqui hoje com as mãos estendidas. Ele está aqui hoje com as mãos estendidas, buscando um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e verdade. Um adorador que o adore em espírito e verdade. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique, porque nós não saímos nessa segunda-feira. Nós não saímos de casa e viemos aqui em vão.
Você segura o seu pedido em suas mãos com fé. Segura em suas mãos com fé. Segure, porque nós temos homens e mulheres aqui ungidos para orar, para interceder junto com você. Nós estamos aqui unidos. Como já foi pregado, em unidade nós estamos aqui. Porque nós temos um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que pagou um alto preço por nós. Nós temos um Deus que está aqui nessa noite. Um Deus que está aqui e não nos deixa só. Pode formar fila e venha com fé. Venha com fé. Venha com fé. Venha declarando. Tome posse da sua vitória. Toma posse da sua vitória. Toma posse. Toma posse da sua vitória. Toma posse. Porque Deus já te deu ela. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O Senhor já te abençoou. Você é um abençoado. Você é uma abençoada. Toma posse da sua herança. Toma posse. Seja onde estiver, aonde estiver ruínas, nós declaramos restauração. Aonde havia portas queimadas, nós declaramos, pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos restauração. Nós declaramos restauração. Aonde havia ruínas, nós declaramos restauração, reconstrução. Nós declaramos renovo. Renova, Senhor. Renova, Pai. Restaura, Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E tudo, Deus, tudo que recebemos nas suas mãos, tudo que recebemos, ó Pai, nesses 12 dias,